Olá, hoje eu quero começar falando sobre um pouco da minha própria trajetória em direção à filosofia. Como é que isso tudo surgiu assim na minha vida? Normalmente as pessoas elas têm um contato com a filosofia ou por uma classe, uma aula que ela assiste, ela tem um interesse, ou na faculdade, ou às vezes na escola, ou no cursinho, e aquilo acaba passando batido, alguns têm interesse, outros não. Comigo foi diferente. Quando eu tive interesse pela filosofia, isso se deu mais ou menos no ano de 2000, quando eu tinha 18 anos de idade. Hoje estou com 41, ou seja, então isso já faz mais de 20 anos. Não existia ainda filosofia na escola, eu nunca tinha tido contato com filosofia, eu ainda não estava na faculdade. E então, assim, para mim foi uma espécie de graça salvadora, assim, ou graça do momento mesmo, né? Para que eu pudesse descobrir o que era a filosofia. Então o que ocorreu foi o seguinte, assim, o que eu posso sintetizar para vocês. Eu nasci num lar cristão. Meu pai é pastor presbiteriano, mas também é psicanalista. Ele teve formação em filosofia. E meu pai, pela sua habitualidade de leitura, sempre leu muito, tinha muitos livros de, assim, vários assuntos relacionados às ciências humanas, livros de psicanálise, de psicologia, livros de filosofia, muitos livros de teologia, porque ele é um teólogo e um apaixonado pela teologia, um mestre em teologia, doutor, professor. E num dado momento, quando eu estava nessa época estudando cursinho, né, um dado dia eu estava assim em casa e meu pai tinha uma coleção da editora Abril chamada História do Pensamento. E eu, por curiosidade, peguei aquele assunto e aquele livro, peguei o primeiro volume e comecei a ler. E era exatamente sobre... Começa desde o início, os pré-socráticos, o nascimento da filosofia, a visão mítica do mundo, os mitos gregos. E aquilo tudo, quando eu comecei a ler, aquilo começou já a me encantar, toda aquela questão mitológica, que eu sempre tive uma certa curiosidade, assim, gostava da psicologia, da história. Gostava de história, né? É uma coisa que sempre me fascinou um pouco a história. E aquilo começou a despertar em mim algo diferente quando eu comecei a ler a mitologia e a passagem, como que nasce na Grécia a reflexão filosófica, como ela se deu, e os primeiros questionamentos, né, que os gregos fazem em relação ao mundo, em relação à realidade, à substância das coisas. Aquilo me trouxe uma chama interior, algo que despertou em mim, assim, poxa, eu pensava comigo, mas isso aqui é demais, isso aqui tem algo surpreendente, como eles começaram a levantar isso daí. E aquilo me chamou a atenção também porque eu comecei a enxergar naquilo o início do que é a ciência, porque a ciência que a gente já está atualmente vive nesse momento. A gente sabe que a ciência busca a explicação do universo e a explicação do cosmos, a questão dos átomos, tudo isso a gente vai tendo contato na escola. A gente ouve às vezes documentário, vê num jornal, vê numa televisão. Mas eu comecei a ver aquilo ali nos livros e na história da Grécia Antiga, aqueles primeiros questionamentos, assim, sobre a busca que esses primeiros filósofos pré-socráticos, conhecido como pré-socráticos, ou também, hoje também se fala de filósofos da natureza, eles começaram a buscar a explicação da natureza, da matéria, a explicação do universo, se existia uma substância primordial onde todas as coisas se originavam, e aquilo realmente me fascinou, assim. Eu falava, aqui está o começo, então, do pensamento da ciência, da história da ciência, né? Essa busca do homem para explicar as coisas, para explicar o universo e a discussão em torno disso daí.
Então cada hora vinha um filósofo diferente, dando uma explicação diferente, por mais que algumas delas hoje eu sou assim, poxa, isso aqui não tem muito a ver, mas era o germe, o princípio, e até o fato de eles não terem nenhum recurso de laboratório, nenhum recurso tecnológico, eles apenas pela reflexão da razão, pelo uso da racionalidade para reflexão interior e observação da natureza, aquilo já me fascinava, né? Até quando, então, conforme você vai acompanhando a história da filosofia, a história do pensamento, você tem... chega em Sócrates, né? E nos sofistas, e aquilo há um giro dentro da cultura grega, né, que vai ocorrendo e leva a reflexão filosófica para o âmbito da ética e da política. E aquilo me fascinou mais ainda, porque quando você vê a reflexão socrática sobre o viver humano, sobre a vida feliz, a busca da felicidade, a busca da compreensão da verdade das coisas e da essência das coisas para o encontro da vida humana, da vida feliz, aquilo então me fascinou mais ainda, porque agora eu estava vendo algo muito mais surpreendente, que é essa descoberta, essa busca do caminho da interioridade para encontrar as chaves da vida feliz, né? Então, Sócrates traz essa mudança e aquilo me realmente fascinou. Você tem primeiro a busca dos pré-socráticos pela substância da natureza, encontrar uma verdade, um princípio que da onde veio todas as coisas. E Sócrates ele faz uma mudança interessante. Ele começa a colocar o seguinte: qual é o princípio da vida humana, no sentido, se existe algum princípio que nós podemos buscar, que nós podemos encontrar chaves, critérios para que nós possamos encontrar a substância da vida feliz, né? Então, a substância do viver humano, de uma vida plena, de uma vida diferente, né? Uma outra característica. Então, aquilo me chamou a atenção, e aqui toda essa experiência eu fui tendo sozinho ao ler essa obra aos 18 anos de idade. E desde então eu não parei, eu fui lendo aquela obra por vários dias. Quando eu descobri, eu falei pro meu pai, pai, eu tô descobrindo isso daqui, eu tô lendo esse livro aqui e eu tô achando muito interessante e tô gostando demais. Meu pai, acho que ele gostou daquilo que eu tava fazendo, né, daquela descoberta da filosofia. E passou uns dias, ele veio e comprou o livro O Mundo de Sofia, que é basicamente uma introdução à história da filosofia de uma forma romanceada. E eu peguei aquele livro, comecei a ler, praticamente eu li ele em 2 ou 3 semanas, eu li o livro inteiro, eu passava horas e horas lendo. Naquela época não tinha redes sociais, né? Então isso também foi um estado de graça. Hoje acho que os jovens têm muito mais distração e isso atrapalha muito mais, às vezes, você ter uma busca assim pela uma reflexão, de estudo, assim, né? Então aquilo, como se tivesse acendido uma chama na minha interioridade, na minha vida, e nunca mais parei, né? E é interessante que um aspecto do fogo é isso, né? O fogo, ele exige combustão, ele pede que você alimente ele para ele manter. Então aquela chama nunca mais parou, e eu comecei a buscar material para manter aquela chama acesa. Então eu fui li O Mundo de Sofia, e daí eu nunca mais parei, né? Então toda a minha vida a partir de então se tornou um fortalecimento e uma expansão dessa chama interior da reflexão para a reflexão filosófica. Então tudo que ocorreu na minha vida posteriormente, eu acabei não optando por fazer filosofia, mas eu optei pelo direito, e apesar disso a chama da filosofia nunca morreu. O que eu quero deixar também na compreensão que eu fui tendo, assim, apesar de eu ter escolhido o curso de Direito, eu passei praticamente os 5 anos do curso de Direito. Como você sabe, no Brasil são 5 anos de curso, um curso longo. Eu passei praticamente todo
o curso lendo filosofia, então eu li muito, eu comecei a ler os autores direto, então eu lia Descartes, eu peguei aquela obra Os Pensadores, então eu lia Descartes, depois eu li Nietzsche, li tudo Nietzsche, fui lendo vários filósofos, cada hora eu me interessava por algum, eu lia as introduções de cada volume, depois eu lia as obras. E na faculdade eu acabei sendo conhecido já como filósofo, porque a filosofia realmente, eu descobri isso pela minha própria experiência. Ela dá uma turbinada na sua inteligência, na sua consciência, né? Porque a filosofia ela é isso, a utilidade dela não é uma utilidade prática, mas ela te transforma interiormente. Ela te dá uma perspectiva, uma consciência mais aguçada e uma forma de olhar as coisas que você às vezes nem percebe que você está olhando, ela te dá uma perspectiva diferente das coisas. Você começa a olhar a vida com uma forma diferente. Então aquilo eu passei os 5 anos praticamente estudando isso e acabei lendo também psicanálise no meio disso. Então às vezes no meio das aulas os professores estavam falando, eu acabava às vezes pegando um livro e ficava ouvindo a aula, tendo a impressão que ele está falando e ao mesmo tempo lendo algum livro ali. E lia muito. Eu acabei me formando no direito. Após o direito eu fui fazer uma pós-graduação em filosofia. E com isso eu também fui... A filosofia você acaba estudando a história da filosofia, você estuda autores modernos, autores contemporâneos, autores gregos, e cada vez mais eu fui descobrindo o quão fundante, o quão essencial e o quão forte e sólido é a filosofia de Platão e Aristóteles, né? Que é a base de toda a filosofia ocidental. Até um autor chamado Léo Strauss, ele diz que a filosofia é Platão e Aristóteles, todo o resto da história da filosofia é apenas uma nota de rodapé do que Platão e Aristóteles construíram, ou seja, são apenas comentários, né, do que eles construíram. Eu acabei fazendo a pós-graduação em filosofia e com isso também, já quando eu estava no 5º ano, eu recebi um convite para dar aula de filosofia para um colegial, para o Colégio Londrinense. E aquilo me deu uma experiência do ensino, ou seja, como eu comecei a dar aula para alunos de 5ª série até o 3º colegial. Então eu tinha diferentes públicos, né, diferentes idades, e eu tinha que ter habilidade e aquilo me ajudou muito, aquilo me deu era muito sofrível que dar aula para adolescente, não é fácil, eu sei a realidade que é, mas era como transpor aqueles pensamentos, aquelas ideias complexas para o entendimento dos adolescentes, de crianças e adolescentes. Então essa habilidade me ajudou também, foi uma coisa que se agregou à minha personalidade, que é a capacidade de ensinar, né? Então a filosofia, o ensino, tudo isso e a educação do espírito humano se tornou para mim uma paixão assim que faz parte hoje da minha identidade, né? Então depois eu fui convidado para dar aula na universidade, ou seja, eu estava com 25 anos de idade, já comecei praticamente um ano depois de ter me formado, eu já estava dando aula na universidade. Eu dei aula de sociologia, dei aula de filosofia, dei aula de ética, dei aula de hermenêutica no direito. Comecei a ser convidado para dar aula no direito, no curso de direito também da Universidade de Filadélfia, no Nuffield. E aquilo foi se firmando. A filosofia se tornou parte da minha própria história e parte daquilo que eu sou. Então hoje tudo que eu faço, que eu percebo assim, o que aconteceu, qualquer assunto que eu abordo, qualquer assunto que eu vou estudar, ou meu próprio viver, a minha vida, eu vou estudar teologia, a filosofia sempre é o caminho que me trilhou para aquilo, né? Para alguma coisa. Por exemplo, eu vou estudar teologia, eu entrei para a teologia, para a compreensão dos estudos teológicos, também pelo caminho da filosofia. E eu estudo direito, eu estudo
A filosofia é o caminho que me filtra para aquilo, né? Então, o que eu tenho dentro dessa perspectiva, sintetizando tudo, que eu queria deixar para vocês é essa pequena descrição da minha própria trajetória, né? A filosofia é um convite à consciência, é um convite ao fortalecimento da sua inteligência. E é o objetivo desse podcast que eu estou criando agora. O objetivo é semanalmente gravar episódios e nós vamos estudar livros, e quero convidar vocês e deixar em aberto. A primeira obra que eu vou procurar estudar agora é estudar a Ética Nicômaco de Aristóteles. Então, se você tem interesse, nós vamos estudar o conceito de o que é a ética, né, na visão de Aristóteles, e como isso se relaciona com o que os gregos pensavam a vida feliz. Eu quero deixar um abraço e muito obrigado pela sua participação.